E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Não deu, minha gente. Realmente não deu. Foi um bom jogo de futebol, né? Melhor pro Flamengo, que saiu classificado aí. Mas eu confesso que eu esperava talvez coisa pior. Não digo goleada, eu falo do time do Grêmio. O Flamengo passou, beleza, vai a puta que lhe parou e quem vai tomar no cu. Eu falo é do time do Grêmio. Não... Mas assim, vamos falar do jogo primeiro. Tá? Foi um bom jogo de futebol. Um bom jogo de futebol. E quando eu falo do que eu gostei do Grêmio, é que o Grêmio foi o Grêmio. O Grêmio não se apequenou, o Grêmio não parou de jogar, o Grêmio não fez besteira, o Grêmio jogou com o que tem e com o que é, minha gente. É isso aí, tá? É isso aí. Então vamos falar do jogo. O Grêmio começa numa marcação no seu estilo de jogo, o Flamengo tentando impor seu futebol, mas os dois times parelho, igual, tranquilo. O Grêmio jogando com o Jailson, como todo mundo pede aí, sem bruxismo, sem erro de treinador, sem professor Pardal, né? Isso aí não podemos falar do Renato, tá? O Grêmio começou com o Cortez, né? Nem vou falar que ele era pedido aí. Inclusive o gol do Flamengo sai numa falha do Cortez. Cortez ontem jogou muito mal, tá? Mas é o que tem. Não correram atrás de lateral, venderam o Edilson, uma situação aqui que eu, não vou dizer concordei. Idade, salário, trouxeram o Madison, que eu falei aqui que poderia dar certo e não deu certo. O Grêmio não tem lateral. O lateral à altura. Esse lateral René do Flamengo, o Grêmio não sei se foi sondado ou poderia teve interesse. Eu me lembro que o Grêmio não é perfil. Eu sempre disse, o Flamengo é um dos times que tem os melhores, vou dizer melhor lateral do Brasil, mas tem laterais que jogam, aquele René é muito bom lateral esquerdo. Né? Então vamos lá. O Grêmio toma o gol no início, né? 4, 5 minutos ali nessa rateada de defesa, rateada de espanada mal de defesa do Cortez, né? E o interessante é que o Grêmio não se apequenou, o Grêmio não se acadelou, não sentiu o gol. Eu ainda pensei assim, tomamos o gol, mas esse time do Grêmio é um time cascudo, um time experiente. Não vai me cair agora, né, se assustar agora em pleno Maracanã, um ambiente que não é hostil a nós. Né? E não, o Grêmio continuou jogando bola, buscando o gol, né? Luan, e aí começam a se aparecer os defeitos. Né? Ontem o Michael... No primeiro tempo era ele o armador, pois Luan não existiu em campo. Luan muito mal. O setor direito do lado do Grêmio muito mal no primeiro tempo. Né? Os primeiros 20 minutos ali não se acertavam em campo. E a marcação do Flamengo subia e descia, e que marcação. Flamengo com um volante só, todos os seus meios, inclusive o Diego, que eu digo que é um cara que vive mais de nome, ontem jogou muita bola, principalmente no primeiro tempo, atrapalhando o time do Grêmio, né? Não deixando o time do Grêmio se soltar, e se soltou, correu um risco enorme no contra-ataque perigosíssimo do time do Flamengo. Confesso que hoje o Flamengo teve, na minha opinião, muito acima da média, ligado, antenado, devido até aos tropeços que teve, inclusive contra o nosso time reserva, né? Certo preciosismo, só falta, como o time do Grêmio também às vezes vem pecando esse ano, que é um time pronto, que não joga nada, que só joga as quentes, e ontem entrou numa fria. Só joga as quentes e ontem entrou numa fria, brother. Entendeu? Eu tô fulo da vida, mas eu já mais ou menos sabia que isso ia acontecer. Né? Corríamos o risco disso acontecer. Né? Então assim o Grêmio, lá pelos 20 minutos do primeiro tempo, começa a tocar um calor no Flamengo. O Grêmio chega a primeira vez no que é característico do seu time, parece que ali o time encaixou, voltou a saber jogar com o Jailson e Michael, com o Luan participando um pouquinho ali, né? Everton muito bem, correndo todos lá do campo, procurando ser alternativa e fazer tudo meio sozinho. Né? Então aos 20 minutos o Grêmio
faço a grande primeira jogada de posse de bola. Teve muito mais posse de bola que o Flamengo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Mas só a posse de bola burocrática, como o Grêmio tem, eles não conseguiam infiltrar, né? Muitas vezes os meias eram os zagueiros da segunda bola, sobrava para zagueiro dentro do campo do Flamengo. E o Flamengo tranquilo na defesa, minha gente. Tranquilo na defesa. Nos 20 minutos vai e vem, o Grêmio tenta e recupera a bola, tudo na frente da área, termina num chute do Jailson de fora da área, mas é isso. É isso aí. É isso aí que acontece. E o Grêmio, a partir dali, começa a tentar buscar seu gol já no primeiro tempo. Mas a marcação do Flamengo muito bem. Como é que eu vou dizer? Os jogadores de frente do Flamengo voltando para ajudar os volantes numa marcação assim quase militar. E atrapalhando ao mesmo tempo o time do Grêmio, sempre alguém lá na frente para não deixar todo o time vir. Então assim, complicado. Vamos para o segundo tempo, né? O Grêmio volta diferente, volta até os 10 minutos do primeiro tempo, 10, 15, 18 minutos do primeiro tempo, com uma pressão louca do Grêmio. O Flamengo recua a marcação, uma pressão louca, parecia que iria sair o gol, entende? E não saiu. O Grêmio pecou Cara, o problema do Grêmio, assim, desse jogo, eu vou falar isso aí depois, entendeu? Mas fica nítido os defeitos que o time do Grêmio hoje tem e não consegue corrigir, né? Principalmente quando os jogadores que são titulares, que não jogam mais. O Luan muito mal, Ramiro do lado direito, há muito tempo eu falo, tá na hora de qualificar o lado direito. Essa tendência de ideia começa a aparecer, mas aí ele coloca o Marinho, que pode jogar bola. Futebol não sabe jogar, me desculpe. Entendeu? Então assim, no segundo tempo o Grêmio mete uma pressão até mais ou menos uns 15, 20 minutos e o Flamengo senta a bolinha no chão de novo, né? Faz uma substituição que melhora muito o seu time, que é tirar o Vitinho para botar aquele negrão, se não me engano o nome é... Eu anotei aqui porque eu sabia que eu ia esquecer, né? Mas não... Deixa eu ver se está aqui. Não interessa. Mas o cara que entrou no lugar do Vitinho aí, aquele cara, o Vitinho pelo seguinte, velho, o Vitinho, ele pega a bola e corre pro meio, pega a bola e corre pro meio, não é a característica do Flamengo jogar desse jeito. Eles gostam muito dos flancos e já tem os jogadores de meia, e isso atrasa o time do Flamengo e ajudou o time do Grêmio, tanto no primeiro, que não soube aproveitar direito, quanto no segundo tempo, né? E aí sim tocou um terror que já certos jogadores do Grêmio não podiam passar no meio do campo para cuidar daquele rapaz, né? Um contra-ataque mortal, aquele contra-ataque que o Grêmio tinha, o Flamengo hoje tem. Confesso que o Flamengo se gastou, aquele contra-ataque que o Grêmio tinha, aquele time daqui a 2 anos atrás, 6 meses atrás, aí não dava nem pro cheiro, o Flamengo não dava nem pro cheiro. E realmente nós poderíamos ter empatado, poderíamos ter classificado, estamos bem na Libertadores, mas demos chance para o azar, com invencionismo, com bruxismo, com salto alto, com pau-pa-pau, o pé de secreto. Perdemos lá, aqui na arena, essa classificação. Temos um histórico bom no Maracanã, mas não deu, minha gente, né? Então assim, o Grêmio no segundo tempo voltou a ser um pouco mais o Grêmio, né? Mas logo o Flamengo começa a segurar o jogo e aí a gente sabe o segundo tempo, né, minha gente? É falta, é cai-cai, aos 37 minutos o jogo para, apesar do juiz Mandrake. Eu ia fazer um vídeo aqui alertando sobre esse juiz Mandrake, apitou tranquilo o jogo, inclusive amarelou muito o time do Flamengo, na minha opinião até com exagero. Se fosse eu tava louco com esse cara aí, né? E aí começa a aparecer os problemas do Grêmio, que é que se tivesse esses jogadores num nível melhor, a gente conseguiria ter empatado, poderia ter virado, né? Pois a defesa do Grêmio, Michael, Kahneman e Jeromel, perfeito. O lado esquerdo do Grêmio, Cortez, muito mal. De novo, Everton tentando jogar com o Luan e acionando muito o Cortez. Vou dizer que o Cortez, óbvio, mais estivesse mal, cruzou, chegou na frente, falhou. Foi ele que falhou no gol do Flamengo, mas ainda assim, só errando muito passe, cruzando muito mal, né? Até uma hora eu vi o comentarista falar que o Grêmio joga muito pelo lado esquerdo e o perigo estava no lado direito, onde Léo Moura fez uma boa partida,
sempre com aquele advento de vir para o meio, sendo o meia, os meias do Grêmio ontem era Léo Moura e Michael, pois o Luan não está jogando nada, Ramiro errando um passe atrás do outro, Jailson aquele tribufu de sempre ali, né? Mas marcou, correu, se esforçou, mas o passe, o toque de bola, o refinamento não é sua área. Então começa a aparecer os defeitos do time do Grêmio, que até sem Cícero não tem contra-ataque, é lento, porque tem jogadores que não estão mais rendendo. Nas substituições, André, uma nulidade, né? Até acho errado mandar o Brocador embora, porque o Brocador eu gostei mais da movimentação do Brocador que do André, tá? Então nas substituições, né, a gente vê certas coisas, por exemplo, o Marinho entrou no lugar do Léo Moura, passaram o Ramiro. O Marinho não joga bola, né? Não joga futebol, joga bola. O Marinho procura o drible. Se ele tiver indo na cara do goleiro, assim, ó, sem zagueiro, ninguém na frente, ele volta para tentar driblar o zagueiro. Aí não dá. O cara que procura a marcação, procura o drible. Eu acho que ele não sabe que dá para fazer gol sem driblar ninguém. Aí é complicado. Entende? Então assim, ó, começa a aparecer os defeitos do Grêmio, lentidão no meio campo, não ter contra-ataque, um futebol burocrático, não consegue furar barreiras, né? E nem foi tanta barreira assim do Flamengo, mas eu digo que o Grêmio não tem infiltração, porque Luan não está rendendo nada, o lado direito, lá o Ramiro não joga mais nada, erra um passe atrás do outro, as laterais não ajudam quem está querendo jogar, ou talvez dê até uma força para que Luan jogue, mas Luan muito displicente, dormindo, perdendo bola em campo, tentando jogar aquele seu futebol, mas sinceramente parece estar com as chuteiras de chumbo. Deve ser cachaça, tic-tic, sei lá, cara. Então assim, ó, perdemos para o Flamengo 1-0, demos azar naquele gol, poderíamos ter feito coisa melhor lá, mas não deu. Agora temos a Libertadores, é arrumar esse time, ajeitar setores que não estão dando certo. O Renato precisa fazer isso, porque agora com os Estudiantes nós temos que ganhar. As quartas de final da Libertadores também dá para passar tranquilo, uma da semifinal e final em diante, a coisa encrespa. E não dá para chegar na semifinal e entregar. Depois que chega na semifinal, nós temos tradição de chegar, minha gente. Então assim, ó, arrumar esse time, os defeitos que aparecem aí. O time do Grêmio ainda é um time muito forte, um time cascudo, entrosado. Certos jogadores precisam voltar a jogar, volto a dizer, Ramiro e Luan precisam voltar a jogar. O Grêmio pecou nas contratações, cadê o dinheiro, cadê os laterais, mas ainda assim caímos de pé, jogando bola, o nosso futebol, só que ó, os defeitos apareceram e a gente precisa resolver. É isso aí, infelizmente não deu aí. Parabéns ao time do Flamengo, que eu subestimei um pouco, de certa forma, e superestimei esse time do Grêmio aí, que eu já venho há tempo dizendo que as coisas estão diferentes desses 2 últimos anos vitoriosos nossos aí. Já temos caneca esse ano, e se tudo der certo, a gente ajeita a casa e busca essa liberta. Dale Grêmio, pode crer.